7h39 em Goiânia, de volta, Sagres Sinal Aberto aqui na Sagres 730. Bom dia, boa terça-feira, hoje dia 9 de março de 2021. A 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, responsável no Paraná pelos processos da Operação Lava Jato, informou por meio de nota que cumprirá a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio foi condenado em 2 processos na Lava Jato no Paraná. Trata-se dos casos do Tríplex no Guarujá e do sítio em Atibaia, ambos em São Paulo. Ele também respondia a outras 2 ações em Curitiba envolvendo a operação. Para analisar o caso, vamos conversar com o advogado criminalista Pedro Paulo Medeiros. Bom dia, Pedro Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Sagres. É uma satisfação poder falar com todos vocês, em especial sobre um assunto que atinge a todos nós, impacta a vida de todos nós em vários aspectos: econômico, político, social, eleitoral, vários deles. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, Pedro Paulo, vamos começar explicando essa decisão. Na verdade, essa decisão ela fala da competência do foro e não com relação ao mérito, é isso mesmo? Perfeito. O que o Supremo Tribunal Federal, e quando eu digo Supremo Tribunal Federal, não é que a decisão foi submetida a algum dos órgãos colegiados, sejam das 2 turmas, ou seja, ao plenário. Foi uma decisão individual do ministro Fachin, que, em verdade, está aplicando precedentes que já vinham se formando nos colegiados. Ele deixa claro na decisão dele que ele toma essa decisão já em razão de precedentes que vinham se formando já pelo Supremo, no plenário e nas turmas. Mas, em resumo, o ministro Fachin, então, reconhece que quando o ex-presidente Lula foi julgado perante a Vara Federal de Curitiba, que àquela época era presidida, né, quem era o juiz nessa Vara Federal de Curitiba era o juiz Sérgio Moro, que ele não poderia ter julgado o ex-presidente Lula. E não dizendo, olha, Lula é culpado, Lula é inocente, olha, as provas dizem que ele fez o que ele não fez. Não, ele não diz isso. Ele nem confirma que ele fez, nem confirma que ele não fez. Ele apenas diz, olha, não era para ter sido julgado em Curitiba. Desde o começo, a defesa do ex-presidente Lula dizia isso, olha, não tem por que o nosso cliente ser julgado aqui em Curitiba, porque os fatos narrados aqui, o que vocês estão imputando, acusando ao nosso cliente, não aconteceu aqui em Curitiba, não tem qualquer conexão, qualquer relação com fatos ocorridos com a Petrobras e, portanto, não tem por que estar aqui. Era para ter sido julgado ou em Brasília, que era onde ele ficava, ou em São Paulo, que era onde supostamente ocorreram reuniões, ou em Guarujá, onde é o suposto apartamento, mas não é, ou em Atibaia, mas não é aqui em Curitiba. E hoje, 3 anos depois, após inclusive uma execução de pena, prisão de mais de 1 ano do ex-presidente Lula, vem o Supremo Tribunal Federal e acolhe essa tese que vem sendo defendida desde o começo, de que quem deveria ter julgado esses fatos, verdade ou mentira, isso o juiz e o Ministério Público e a polícia que vai apurar novamente, seriam os juízes ou varas federais de outros lugares. E, portanto, esse processo vai ser remetido para o juiz federal de Brasília, porque, à época, o ex-presidente Lula estava em Brasília, né, onde ele ficava. Então, a sede, quem vai julgar agora e analisar o caso é o juiz de Brasília, vai começar de novo. Aí nós temos uma discussão, um segundo momento de discussão, que ainda ninguém falou a respeito. E esse juiz de Brasília, ele vai poder utilizar as provas que foram coletadas com autorização do ex-juiz Sérgio Moro lá na Vara de Curitiba, porque se ele era incompetente, as provas que ele autorizou que fossem colhidas, busca e apreensão, interceptação, também não valem. Então, não podem ser utilizados em Brasília. Então, essas provas não vão poder ser utilizadas de jeito algum. Então, o juiz de Brasília ele vai ter que mandar fazer outras provas. E aí, há um terceiro momento agora de dúvida que ainda vai acontecer. Eu já digo a vocês que isso vai acontecer, ainda vai ser chamado a essa discussão ainda, que é, bom, o que o ministro Fachin fez foi dizer, olha, competência territorial, não era aqui para ser julgado, era para ser julgado em Brasília. Tá bom. Mas tinha uma outra discussão muito maior,
que era com relação à suspeição do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, para os casos da Lava Jato. E essa suspeição, se fosse julgada e analisada, anularia não só os casos do ex-presidente Lula, mas todos os outros casos, imagina-se. Então, essa decisão do ministro Fachin, que acolhe essa incompetência do ex-juiz Sérgio Moro e manda para Brasília, na verdade, nos parece que muito menos do que para favorecer o ex-presidente Lula, ele foi favorecer a Lava Jato, para salvar a Lava Jato como um todo e não ter que julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ele, então, acolheu essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro, não entra na análise se ele era suspeito ou não, e manda para Brasília para analisar o caso. Mas se o juiz de Brasília insistir em usar as provas desse caso, aí a defesa do ex-presidente Lula vai novamente dizer, opa, peraí, essas provas não podem ser utilizadas, ainda que o senhor convalide os atos do ex-juiz, porque na decisão do ministro Fachin ele diz, juiz de Brasília, se o senhor quiser, o senhor pode convalidar os atos do ex-juiz Sérgio Moro, tá? Aí pode ser que o juiz de Brasília venha e diga, olha, não, eu vou convalidar os atos do ex-juiz Sérgio Moro, sim, inclusive as determinações de interceptação, de busca e apreensão, e, portanto, eu vou usar essas provas. Aí a defesa vem e diz, opa, peraí, eu já estava com uma tese lá no Supremo dizendo que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito. E se a minha tese de suspeição fosse acolhida, essas provas não poderiam ser usadas de jeito nenhum, nem com convalidação pelo juiz de Brasília. Então vejam que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas, em resumo, politicamente analisando, essa decisão do ministro Fachin não foi para beneficiar o ex-presidente Lula, mas sim para tentar salvar a Lava Jato. É aquela história, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. A Cileide Alves tem questões, claro, Cileide, mas eu queria só... É importante ouvir o Pedro Paulo de Medeiros nesse momento e um advogado criminalista para a gente afastar um pouco de tantas emoções que dois lados aí no país têm diante de uma decisão como essa que saiu ontem, né? Apesar das emoções, para tentar ficar na questão técnica, para entender juridicamente o que acontece. A decisão do Fachin de ontem pode ser revertida, Pedro? Veja só, a decisão do ministro Fachin, ela só pode ser revertida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, caso dessa decisão do ministro Fachin haja algum recurso para o colegiado. E quem é que poderia, ou ao que parece, eu vi ontem uma manifestação, quem vai fazer isso? A Procuradoria-Geral da República vai fazer um chamado agravo interno, ou agravo regimental, em matéria criminal se chama agravo regimental, para o colegiado. Aí a grande pergunta é, para qual colegiado será levado esse recurso? Para a turma a qual o Fachin integra, ou vai ser levado para o plenário? O ministro Fachin disse que, se houver recurso, ele vai levar para o plenário. Mas, sim, pode ser revertida pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E uma outra pergunta, Cileide. Ao que tudo indica, o senhor falou, inclusive, do julgamento que vai agora para a Justiça do Distrito Federal. Ao que tudo indica, com prazos previstos, enfim, que Lula seja mesmo elegível lá na eleição do ano que vem. Hoje, ele é elegível. Mas pelos prazos é provável que ele esteja também na frente lá. Bom, aí é uma questão que eu faria aqui um exercício de futurologia e eu não me permito fazê-lo. Hoje, ele não tem impedimento para ser elegível. Quando eu digo ele não é inelegível, é preciso que a Justiça Eleitoral pegue essa decisão de ontem e diga, olha, não, sim, você pode se candidatar porque não há mais o impedimento. É o contrário. Todo mundo, em regra, é elegível, vírgula, salvo se não tiver impedimento. Então, esse impedimento cai, a Justiça Eleitoral vai dizer, então, sim, você pode ser elegível. Acho que o eleitoralista vai poder dizer isso com mais detalhes, mas ele é, a partir de hoje, elegível, sim. A grande pergunta é, de hoje até a época da eleição, a época de registro de candidatura, o que é que pode acontecer? Lembre-se que o processo vai para Brasília, pode ser que se ofereça uma nova denúncia, se receba a denúncia, se instaure uma ação penal e algo aconteça. E aí ele volta a ser inelegível. Pode ser que queiram fazer como fizeram sempre. Os processos deles sempre eram o topo da pilha, eram sempre os mais rápidos. Então pode ser que chegue numa nova condenação e confirme em segunda instância até a eleição do ano que vem. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pensando sempre em tese, pode ser que aconteça. Hoje ele é elegível. Advogado criminalista Pedro Paulo Medeiros, conosco aqui no Sinal Aberto. Cileide Alves. Pedro Paulo, eu queria te propor uma análise um pouco diferente desses aspectos. Vamos partir do pressuposto de que
a decisão do Fachin é correta, que no mérito ele acerta ao dizer que o juízo do caso é Brasília e não é Curitiba. A minha pergunta é o seguinte: essa decisão tomada agora, 5 anos depois de a defesa de Lula ter apresentado essa teoria, né, lá em 2016, quando questionou que Curitiba não era o foro ideal para a ação, não é uma decisão fora de hora e que causa um estrago muito maior do que benefício? Sileide, veja só, penso que o que se analisou aí foi uma questão de contenção de estragos. Sabe, quando você junta todo mundo e fala qual é a opção que estraga menos, que causa menos danos aqui à casa? Acho que foi isso. Entre as várias opções que a Lava Jato tinha, e o ministro Fachin é um defensor da Lava Jato, ferrenho, nunca negou isso, eles olharam assim na mesa: olha, se nós não fizermos qualquer coisa aqui, vai anular tudo, o caminho é esse que está se desenhando por esses vazamentos aí da Vaza Jato. Está claro que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro era suspeito, todas as decisões dele tinham um viés político, tanto é que logo em seguida ele virou ministro, ele tirou o Lula da eleição, isso é muito claro. Bom, então se a gente não fizer nada, vai anular tudo. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar um jeito de não se julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como que faz isso? Acolhe a tese da incompetência territorial aqui e manda para a Justiça Federal. Tá bom. Mas a pergunta que a Sileide faz é seríssima, é o que eu iniciei dizendo quando comecei a falar aqui. Isso foi decidido quase 5 anos depois que a defesa cansava de dizer isso, a defesa vinha pedindo isso e nunca foi acolhido. Por que agora resolveu do nada? E te digo mais, Sileide, foi num recurso que chama embargo de declaração, que é onde raramente se modifica uma decisão no mérito. Acontece, mas é muito raro. Então, por que ele fez isso agora? Não tenho dúvida, Sileide, porque o tempo processual, o tempo político era de que ia-se anular toda a condenação do Lula e isso se estenderia às demais condenações em razão da suspeição do Sérgio Moro, que é muito mais sério e amplo. Então, optou-se por acolher a incompetência, que é menor, favorece somente o Lula e não favorece aos demais. Mas não tenha dúvida, deixaram ele preso mais de 1 ano por um juiz incompetente, e isso está sendo arguido há mais de 5 anos, e agora que ele resolve acolher isso. Enquanto é com o ex-presidente Lula, a gente está discutindo politicamente. E se fosse comigo, com meu filho, com meu pai, ficasse 1 ano e meio preso para depois dizer: ops, não era o juiz que podia ter condenado ele. Imagine, Sileide, isso é realmente o fim da picada. Deveria ter sido reconhecido lá atrás ou reconhecido de jeito nenhum. Mas antes tarde do que nunca, né? Pois é, mas aí o dano, além dessa questão que você coloca, né, se fosse meu pai, se fosse a minha mãe, se fosse o meu tio, tem uma questão política, né? Essa decisão, ela interferiu diretamente no resultado da eleição. Ela tirou um candidato, enfraqueceu os demais, deixou o campo livre para o adversário do grupo todo e elegeu um presidente da República que a gente está conhecendo, sabe bem quem é. Mas aí, já que nós estamos falando de dano, além desse aspecto dos prejuízos, né, das interferências que toda essa decisão causou, eu queria discutir também essa questão que você fala do dano menor. Eu não estou enxergando qual é o dano menor. Porque o dano é o quê? Salvar só se for só salvar o ex-juiz Sérgio Moro. Porque me parece, pelo menos eu tenho lido a respeito dessa decisão, que foi um tiro no coração da Lava Jato. Você desacredita e corre-se o risco, né, de jogar por terra todo o trabalho que a própria Lava Jato fez. E olha que eu nem sou lavajatista, mas eu tenho que reconhecer que tem mérito em parte, né, de todo o processo, a parte não política, digamos assim, do processo. Assim, descobriu sim um esquema forte de corrupção na Petrobras, mas está se dando um tiro em tudo isso e mais. Está colocando o Supremo Tribunal Federal numa posição muito ruim, porque o que está em jogo agora é a imagem do tribunal, quer dizer, o tribunal que fez, ou agora, ao dar essa decisão, comete um grande erro,
ou errou lá atrás quando não impediu que tudo isso chegasse onde chegou. Quer dizer, nós, em nome de que dano? Qual é o dano menor se a imagem do Supremo vai para a lata do lixo e a imagem da própria Lava Jato, e a própria Lava Jato corre-se o risco de tiro de morte, né? Tiro no coração. Salvar quem? Só o juiz Moro? Cileide, como eu te disse, não imagino que não deve ter sido uma decisão fácil, não. Eles saíram olhando qual seria a opção com o dano menor. Veja só, se essa ação vai sair de Curitiba e vai para Brasília, se o juiz de Brasília falar, não aceito qualquer dessas provas colhidas pelo Moro, porque ele era incompetente, acaba o assunto. Os outros processos da Lava Jato continuam. Vai ter a briga política, Lula volta para a cena. É indiscutível que tudo isso aconteceu para tirar um candidato que era o franco favorito a ganhar as eleições. Muito possivelmente, se essas decisões que agora foram anuladas não tivessem sido tomadas, se tivesse sido reconhecido lá atrás a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro, possivelmente hoje o presidente não seria esse, seria o Lula, né? Então veja como isso teve um impacto gritante. Lula ficou preso mais de 500 dias por decisão de juiz incompetente, um absurdo total. Mas, fora isso, não tem dúvida, a tentativa é salvar a Lava Jato, sim, uma tentativa, porque as outras condenações continuam, porque é muito pior. Imagine, se hoje nós estamos aqui tratando da condenação, da anulação, porque era incompetente, vai para Brasília, é uma coisa. Imagine se nós estivéssemos aqui tratando e a manchete fosse o seguinte: ex-juiz Sérgio Moro é suspeito, o Supremo reconhece, anula todos os atos praticados por ele, anula todos os processos da Lava Jato, todas as colaborações, devolve tudo, o dinheiro de todo mundo, as condenações são anuladas, vai ter gente pedindo indenização pelo tempo que ficou preso indevido. Então seria muito pior, Cileide. E mais, politicamente, e veja como tem um aspecto político, o ex-juiz Sérgio Moro é um pretenso candidato a presidente da República. Não tenho dúvida de que estão tentando salvar a figura do pretenso candidato ao presidente da República. Porque se fala que ele era suspeito, que ele fez tudo isso, tirou o Lula da eleição, que ele quer ser presidente um dia, ficaria muito ruim para esse pré-candidato a presidente. Com isso, tenta se afastar um pouco o foco dele para tentar salvá-lo como pré-candidato a presidente da República. E a sua pergunta é exatamente isso, eu concordo com você. Era para ter feito isso lá atrás, não fizeram. Então tem um quê de política nessa decisão de hoje, não tem dúvida. Pois é, e aí eu estou vendo você falando sobre isso e pensando aqui o seguinte, do ponto de vista do STF, são duas perguntas. Ontem eu vi um jornalista escrever nas redes sociais que o Fachin declarou, aspas, a incompetência do Supremo, fecha aspas, que é a imagem que a gente pode construir do Supremo a partir de agora. Então, tem esse fato e um outro fato que pode... confirmar ou não essa incompetência do Supremo, é que o procurador Augusto Aras, os assessores do procurador Augusto Aras emitiram informações ontem de que ele deve recorrer da decisão do Fachin. Havendo esse recurso, na sua opinião, a decisão do Supremo é de confirmar o ministro Fachin ou pode haver uma discórdia ainda maior em função dessa imagem que está se passando de incompetência do Supremo? Cileide, eu vou de trás para frente. Eu acredito que a decisão vai ser confirmada pelo colegiado. Tá? Eu acredito que o Supremo vai confirmar a decisão, até porque tecnicamente ela é correta. Desde o começo, quem entende de processo penal já dizia isso. Eu advogo na Lava Jato há alguns anos, eu tenho alguns processos da Lava Jato, em que, nos meus casos, eu arguo isso desde o primeiro momento. Nós dizíamos que a vara de Curitiba era a vara universal. Era um absurdo. Qualquer coisa que acontecia no mundo, no Brasil, ia parar lá. Por quê? Porque lá eu tinha um juiz que condenava, tirava quem eu não queria do campo político. Então, a gente brincava que se você brigasse num posto da Petrobras, brigasse como frentista, você ia ser processado lá na 13ª Vara de Curitiba. Então, isso é um absurdo. Não existe juiz universal. Então, isso tecnicamente está correto. E mais, hoje a maioria, até por causa do ministro Cássio Marques, que foi para lá, a maioria hoje é de que realmente, ainda que seja por 6-5, a decisão do ministro Fachin vai ser mantida. E normalmente o Fachin votava contra. Agora que ele votou a favor, agora que a maioria vai ser mantendo a decisão mesmo. Bom,
primeira pergunta sua. Uma era como é que vai ser lá no colegiado, ainda que o Procurador-Geral da República recorra. E com relação ao Supremo ter reconhecido a própria incompetência, as pessoas, os leigos, não entendem o que quer dizer competência no direito. Competência não quer dizer se a pessoa é boa ou ruim, se ele é estudioso ou não. Competência quer dizer, você é o juiz que pode julgar esse caso ou não? O crime foi cometido em Goiânia e o juiz de Anápolis quer me julgar. Não, quem tem que julgar é o juiz de Goiânia. Isso é competência. Bom, mas no caso, quando esse jornalista disse o juiz se julgou, o Supremo se reconhece incompetente, no caso ele está usando sim um adjetivo, aí, quase que um advérbio. Está dizendo, o juiz é incompetente, o Supremo é incompetente. Era para ter julgado lá atrás, deixa para julgar agora isso? Que incompetência. Aí realmente não é questão de direito, é uma questão mais um adjetivo, um advérbio. Como ele julgou, é muito mais que um adjetivo. Mas, no fundo, também tem um pouquinho de questão jurídica quando o jornalista diz isso. Porque, Sileide, quando o Supremo estava na mesa com o problema para discutir a suspeição do Moro, o Supremo ia ter que decidir isso. Aí quando o ministro Fachin vem e diz, não, eu acolhi a tese da incompetência territorial, tem razão, manda para Brasília, ele esvazia e fala, fica prejudicado, não vamos mais analisar a questão da suspeição do Sérgio Moro. Então, também o Supremo diz, agora eu não sou mais competente juridicamente para analisar a suspeição do Moro, não é mais comigo. Se você quiser continuar discutindo essa questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, se o juiz de Brasília quiser usar as provas ainda, e aí é com ele que você vai discutir, não é comigo. Então, também o Supremo diz, não sou mais competente para analisar essa questão da suspeição do Moro. Então, também tem esse viés jurídico da incompetência do Supremo, que o Supremo falou, opa, eu não quero essa bola dividida não, manda embora, não quero falar sobre a suspeição do Moro. 8h01 em Goiânia, nós estamos conversando com o advogado criminalista Pedro Paulo Medeiros. E já está conosco também em áudio e vídeo o cientista político Frank Tavares. Frank, bom dia, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Muito bom dia, Rubens, Sileide, doutor Pedro Paulo e todos os ouvintes da Sagres. É sempre uma alegria conversar com vocês. Sileide Alves, os dois aí acionados, né? Já analisando com o Pedro Paulo e agora o Frank Tavares conosco também, Sileide. Pois o Frank estava ouvindo o Pedro Paulo, não estava, Frank? Sim, estava ouvindo, claro. Então, vamos continuar essa conversa aqui com o Pedro Paulo sobre essa questão da incompetência do Supremo, né? Se essa decisão do Fachin provou essa incompetência do Supremo e os reflexos disso, quer dizer, você como cientista político, ouvindo as explicações do criminalista, do especialista, como é que você analisa esses fatos todos, a repercussão desses fatos? Pois é, Sileide, doutor Pedro Paulo, Rubens e ouvintes, eu acho que é preciso enquadrar essa questão politicamente com a seriedade que lhe é devida. É curioso que muitas vezes, quando eu estou entre pessoas da ciência política, do direito público, da teoria social, fora do Brasil, parece que isso é entendido de maneira muito clara, mas aqui no país, até por ser um assunto que desperta muitas paixões, por ser um tema que mobiliza sentimentos e preferências ideológicas das pessoas, recorrentemente não se entende o sentido político do que aconteceu. Ao que me parece, o doutor Pedro Paulo foi brilhante na sua exposição técnica, é um expert no assunto e, de fato, com quase todos os experts que se conversa, está muito claro que o que ocorreu na 13ª Vara Federal de Curitiba e, ulteriormente, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi, por um lado, uma mácula a um princípio chamado de juiz natural, o que é uma garantia de validade do processo penal, uma garantia de ordem pública e, digamos, do ponto de vista teorético-social, uma garantia de civilização. A Constituição brasileira prescreve que não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, um juiz escolhido especificamente para um caso que poderá direcioná-lo, porque isso é um desdobramento do fato de que na República todas as pessoas terão o mesmo e igualitário tratamento. Isso não é, portanto, para beneficiar o Lula, o Fernando Henrique, o Jair Bolsonaro, mas é para beneficiar cada pessoa, garantindo que não seremos em algum momento alvo de arbítrio. Em segundo lugar, parece bastante claro também, após a operação spoofing desencadeada pela Polícia Federal, que teve acesso, portanto, a gravações entre o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro e membros do Ministério Público Federal, da Procuradoria da República,
que houve ali um rompimento com a ideia de imparcialidade daquele que entrega a prestação jurisdicional. Portanto, o juiz não tratou os dois lados do processo de maneira equidistante, com a mesma distância, sem tornar-se parte naquele processo. Isso também viola a ordem pública. Diante dessas duas realidades, nós temos uma consequência política que, a meu juízo, parece bastante problemática. Lá no ano de 2018, o candidato ou pré-candidato Lula contava com o maior número de intenções de votos em todas as pesquisas à época realizadas. O Ibope ainda fazia pesquisa eleitoral naquele momento e o Lula estava em primeiro lugar, o Datafolha colocava o Lula em primeiro lugar, a Vox Populi lá de Minas Gerais colocava o Lula em primeiro lugar. E esse candidato, em uma ação penal maculada, tanto com relação ao princípio do juiz natural, competência, como com relação ao devido processo legal no que tange ao dever de imparcialidade do juiz, foi retirado das eleições. Portanto, as pessoas não puderam, segundo um processo penal viciado, escolher um dos candidatos que muitas pessoas gostariam. Nem era o meu preferido, para ser muito exato, mas muitas pessoas gostariam de escolher esse candidato. Bom, se um processo irregular retirou das urnas um candidato, logo depois, com o resultado das eleições, premiou o juiz desse processo com o ministério. Está claro que não houve algo que na teoria política nós chamamos de integridade eleitoral. E um país em que não há integridade eleitoral, segundo os critérios mais parcimoniosos, mínimos e simples da teoria política, que são aqueles de um autor que se chamava Joseph Schumpeter, um outro autor que se chamava Anthony Downs, nós não podemos definir um país como uma democracia. Veja o grau de seriedade disso. Se um processo eleitoral foi viciado pela retirada de uma candidatura competitiva, segundo uma ação penal que se revela inválida, a integridade das nossas eleições está colocada em questão e, com isso, segundo classificações unanimemente aceitas por toda a ciência política em escala global, não se pode classificar o país como democrático. É muito grave, portanto, o que aconteceu. E a gente até entende isso, só que tudo isso passou, né? Essa quebra da integridade do processo eleitoral redundou numa realidade que a gente já vive nela hoje e eu não vejo condições de voltar à história, né? Voltar para trás e consertar tudo isso. Aí eu pergunto, a decisão do Fachin agora, do ponto de vista político, ela é de dano maior ou ela corrige o dano do passado, ou ela provoca ainda um dano ainda maior que vai se somar ao dano que já ocorreu? O que acontece é que o Supremo, e muito especialmente o Fachin, já analisaram esse processo em inúmeras ocasiões. E é claro que é de se imaginar que há um cálculo político do ministro quando somente agora decide dizer que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha atribuição para lidar com aquela matéria do triplex do Lula e etc. Então, é claro que é um cálculo político e boa parte das pessoas imagina que seja uma tentativa de impedir que Sérgio Moro tenha a sua suspeição, portanto, a sua inidoneidade, a sua falta de seriedade, a sua imparcialidade questionada no processo. Então, é um cálculo político que, digamos, salva Moro e outras ações da Lava Jato e, ao mesmo tempo, preserva o Lula. É possível que exista esse cálculo político, mas o efeito, acaso essa decisão se mantenha, é sim de restabelecimento, ainda que parcial, de uma ilegalidade perpetrada ali no ano de 2018. Do ponto de vista, por exemplo, do processo eleitoral de 2022, acaso esse processo ocorra, porque até isso é uma dúvida atualmente, o maior número de players, né, o maior número de pessoas competindo, o maior número de perspectivas ideológicas, para que o eleitorado possa julgar quem ele quer, e não uma pessoa que passou num concurso público e começa a decidir contra a lei, é muito mais democrático. Então, nesse sentido, a possibilidade de haver mais nomes nas urnas, nesse caso do Lula, em 2022, não havendo mais uma condição que se revelou inválida juridicamente de inelegibilidade, pode fortalecer ou tentar restabelecer o regime democrático no país. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Do ponto de vista jurídico-político,
a última palavra é sempre mais válida, pertinente e legítima quando entregue ao eleitorado e não a alguém que passou num concurso público, tem suas preferências políticas e individualmente começa a manobrar o Estado ao sabor das suas pretensões políticas. Tá, eu vou fazer uma pergunta para os dois agora. Para o Pedro Paulo e para o Frank Tavares. E o judiciário, ele sai mais arranhado desse processo, com certeza. E qual é a consequência dessa degradação da imagem do Poder Judiciário para o processo democrático brasileiro? Começamos pelo Pedro Paulo, depois do Frank. Claro. Amém. Sileide, me permita só finalizar o que eu vim dizendo na minha última fala, que é a parte da decisão do ministro Fachin, que ele fala, olha, então não vamos analisar mais a questão da suspeição do ministro Sérgio Moro, fica prejudicada essa análise, isso pode ser objeto de recurso também pela defesa do ex-presidente Lula. Eu acho que essa parte, eles também vão recorrer para o colegiado, para o plenário ou para a turma, para dizer, olha, tudo bem, vocês reconheceram a incompetência territorial, mas eu quero que julgue a suspeição do Moro. Vamos ver o que o Supremo vai dizer. Pode ser que o Supremo diga, não, vamos continuar julgando a suspeição. Aí sim eles deram os anéis e vão ficar sem os dedos. Então, aí é um todo. Bom, então isso pode acontecer também. Bom, com relação à sua pergunta, é como vão ficar as coisas daqui para frente, né? Se o judiciário fica com a imagem manchada. Olha só, uma coisa que eu aprendi desde cedo. O poder judiciário é um dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. É o que tem a função contramajoritária. O que quer dizer isso? Ele não tem que atender ao anseio público, ele não tem que ouvir as vozes das ruas, e ele não tem que ler o Ibope e falar, opa, a maioria quer isso aqui. Ele não tem que ler o Instagram, não tem que ler o Facebook, não tem que ler a rede social. Ele tem que ler a Constituição e aplicar, ler a lei e aplicar. Então, várias vezes as decisões dele vão em contracorrente ou contrariamente ao que a maioria gostaria naquele momento. Ainda mais a maioria hoje que é formada com rede social. E o país está dividido em 2 polos. Então, posições contramajoritárias são posições naturais do Poder Judiciário. Quantas vezes eu atuo em processo, e no crime isso ainda é muito mais forte, no crime e no político, né, na área política, no direito eleitoral, você pede para o judiciário aplicar a lei e a Constituição, ponto. Está todo mundo na rua, o Ibope, querendo outra coisa e o judiciário tomando decisão diferente. Anula provas, absolve alguém, mas ele tem que aplicar a Constituição. Quem tem que ouvir a voz do povo, a voz das ruas, é quem tem mandato, é senador, é deputado federal, vereador, deputado estadual. Juiz, não. Ministro, desembargador, não. Então, essa posição é contramajoritária e é por isso que eu tenho judiciário. Se eu não precisava de judiciário, eu colocava o legislativo para julgar as coisas. E aí ele ia julgando de acordo com a vontade do eleitor dele, porque ele quer ser reeleito daqui a 4 anos. Então, posição contramajoritária é posição do judiciário, sim, em especial das Supremas Cortes dos países. Eu me lembro que eu fiz um curso da Suprema Corte Americana, e aí em Harvard, primeira coisa que o professor ensinou, contramajoritário, repito essa palavra, aí nós repetimos. Ele, pois é para isso aqui que serve a Suprema Corte Norte-Americana, para ter posições contramajoritárias. Para atender a demanda majoritária, nós temos o Congresso Nacional. O Judiciário atende à Constituição, ponto final. Então é isso. Frank? Eu acho que é muito bem lembrado pelo doutor Pedro Paulo, e certamente lá em Harvard ele deve ter conhecido um excelente constitucionalista, que é uma referência global, com quem também já tive a oportunidade de estudar, que é o professor Tushnet, que na esteira de toda uma teoria republicana do constitucionalismo, como é o caso, por exemplo, do professor Waldron, como é o caso do professor Ackerman, né, que foi associado porque ministrou algumas disciplinas para o Dallagnol, aí ele foi associado e fez questão de dizer que não tem nenhuma relação com a Lava Jato e com tudo o que aconteceu e que ele entende aquilo como um absurdo. Porque o que ocorre é que esta prerrogativa de decisão contramajoritária do Poder Judiciário deve ser utilizada, para se utilizar um brocardo latino, com grano salis. O que significa isso? Com grão de sal, com parcimônia, apenas em último caso. De outro modo, nós teríamos não um governo do demos, portanto,
povo, coletividade, maioria, mas teríamos um governo dos técnicos, portanto, aqueles que frequentaram um cursinho preparatório por 3, 4 anos e se aprovaram num concurso público. O nome disso não seria democracia, seria tecnocracia. E como o doutor Pedro Paulo sabe, é a própria Constituição que prescreve que esta república é um Estado democrático de direito. Há, portanto, no constitucionalismo moderno, uma saudável tensão entre democracia e controles jurisdicionais. Não pode a democracia tornar-se por demais prevalente a ponto de eliminar as minorias, a ponto de eliminar os direitos fundamentais dos indivíduos e assim sucessivamente. Mas não pode, por outro lado, o judiciário, e sobretudo contra a legislação, como se deu nesse caso da Lava Jato, avançar sobre a prerrogativa do eleitorado de escolher os seus incumbentes. O que aconteceu, portanto, na Lava Jato foi que, ilegalmente, retirou-se uma possibilidade de escolha do eleitorado, alterando-se o resultado das eleições e premiando-se posteriormente o magistrado com um ministério no mandato de quem foi eleito. Em nenhum lugar do mundo, eu tenho certeza que os constitucionalistas de Harvard, como por exemplo o professor Tushnet, o professor Unger, que é um brasileiro que lá está, ficam ruborizados, ficam vermelhos, ficam realmente assustados quando veem o que tem acontecido no constitucionalismo brasileiro. Isso ocorre porque, de fato, e há uma farta documentação nesse sentido, tem toda uma produção bibliográfica do professor Leonardo Avritzer aqui no Brasil, tem uma farta produção bibliográfica no âmbito do direito comparado, meu colega Conrado Hubner lá na USP, que indica que no Brasil houve uma hiperjudicialização do processo político. Cabe ao Poder Judiciário agir quando provocado para executar a mais técnica hermenêutica das normas jurídicas, decidindo os casos que lhes são submetidos, sempre de forma subsidiária, pontual, equidistante entre as partes. Não cabe ao Poder Judiciário avançar, por exemplo, sobre competências legislativas, como se dá numa reforma eleitoral conduzida jurisdicionalmente no Brasil. Não cabe ao Judiciário pré-decidir em nome do eleitorado quem disputa e quem não disputa uma eleição. Não cabe ao Judiciário decidir sobre políticas públicas. As políticas públicas, quando lícitas, são decididas a partir da vontade da população manifestada em conferências, conselhos, orçamentos participativos, opinião pública. E não cabe ao Judiciário dizer que a opinião pública é boa ou ruim. Dizer, olha, eu estou achando que esse povo é mal informado, fica treinando pelas redes sociais, eu estudei em Harvard, sei mais do que vocês e decido em nome de vocês. Não é assim numa democracia, porque o caput do artigo 5º da Constituição prescreve que todas as pessoas são iguais, desde aquelas que estudaram em Harvard até aquelas que se formam pelas redes sociais, todas têm a mesma opinião numa república. O resto é inconstitucionalidade, é tecnocracia ou é uma aristocracia de admitir que os melhores devem falar em nome da ralé, o aristói. Não é assim que funciona no constitucionalismo democrático. Então, só para encerrar esse nosso debate ali, eu acho que o Rubens já deve estar impaciente. Nada, eu estou assistindo aqui e adorando. Ah, que bom. Eu vou fazer uma provocação. Então, se o STF foi contra-majoritário agora, e é o papel dele ser contra-majoritário, leu só a Constituição e os códigos legais, eu posso entender que até ontem o STF estava lendo só redes sociais e pesquisas eleitorais, era isso? Ou falas de militares via Twitter dizendo como o STF deveria decidir, algo que num livro recentemente publicado chocou o mundo. Tem um autor altamente conservador, também de Harvard, o Samuel Huntington. Ele é considerado um dos grandes nomes do conservadorismo político, uma figura da direita política, que diz que você define se uma democracia é saudável ou não, em grande medida a partir da não participação dos setores militares no campo político. E acaba de sair um livro em que o ex-comandante do Exército diz que o alto comando se reuniu para pensar o conteúdo de um post no Twitter direcionado ao Supremo quanto à decisão no processo da Lava Jato. Talvez isso, no futuro, a gente vai ter que investigar para saber em que medida isso pode ou não ter influenciado. Hoje a gente não tem elementos para dizer que sim ou que não, mas o próprio ex-comandante do Exército diz num livro que sentou com o alto comando para comentar a decisão judicial que tem impacto político. Segundo o pensamento conservador, de Samuel Huntington e tantos outros, isso descaracteriza um processo político como democrático. Pedro Paulo. Sileide, eu vejo que sim, atendiam sim a grande parte da opinião pública e não vou longe não, eu trago aqui 2 votos
no caso em que se discutia a prisão em segunda instância, no plenário, ministro Fux, ministro Barroso, diziam que eles ouviam a voz das ruas. É só vocês ouvirem a voz das ruas, e por isso eu estou votando assim, assim, assado, de acordo com a voz das ruas. Aí eu pensava, mas o senhor tem que atravessar a rua e ir para o Congresso e se candidatar. Deputado e senador é que ouve a voz das ruas, o senhor tem que ouvir a voz da Constituição. Lê a Constituição e aplica, está dizendo, só depois do trânsito em julgado. Ah, não gosto do jeito que está escrito. Perfeito, atravessa a rua, vai lá e muda a Constituição. Então, sim, e são esses que mais fazem, toda vez que vão dar um voto, fazem esses votos eloquentes para todo mundo ouvir. A Rádio Justiça, a TV Justiça é muito boa, você sabe, passou a conhecer o judiciário. Mas em contrapartida, passou até esse ponto ruim, que é de que vários, não todos, mas alguns dos julgadores, os ministros, passaram a querer fazer o que a opinião pública quer ouvir ali, como se fosse uma novela, um telejornal. Então, não, eu julgo de acordo com o que a opinião pública quer, eu ouço a voz das ruas, aí cada voto que vai dar ali é como se fosse um iluminista que vai salvar o mundo. Tem ideias de como salvar o planeta Terra, como salvar o Brasil. O Brasil só tem solução se for assim, assim, assado, eu sei tudo, eu sou perfeito, infalível. Não é. Ele tem ali que aplicar a Constituição, ponto final. Quem tem que ter ideias mirabolantes é o Executivo, regrado pela Constituição, e senador e deputado quando faz regras novas. Ponto final. Então, esse é o problema. Eu acho que ali um desvirtuamento de funções. Você não tem que ouvir a rede social, não tem que ouvir a opinião, a voz do povo. Eu conheci desembargadores que diziam, olha, eu não leio jornais. Por quê? Para não me afetar com a opinião pública. Eu tenho que julgar de acordo com os autos. Interessante isso. Bom, e agora? Agora a gente volta à normalidade democrática ou a gente vai viver um período de mais instabilidade por conta da decisão do STF de só agora andar contra a corrente? Eu acho que há pouca possibilidade da profunda crise política, da seríssima crise econômica e da maior crise sanitária de todos os tempos começar a se elidir no curto ou no médio prazo. Do ponto de vista da ciência política, quando a gente vai ver opinião pública, atitudes, comportamentos, instabilidade de instituições, a maneira como aquilo que a gente chama de stakeholders, né, os portadores de interesses, portanto, aqueles que operam no mercado financeiro, setores militares, alguns setores do serviço público, magistratura, partidos políticos, fica muito claro que dificilmente esse país se estabiliza até 2022 ou se estabiliza em 2022. Tem muitas variáveis em jogo ainda e, portanto, um certo tensionamento político, uma erosão do pacto civilizatório erigido ao redor da Carta de 1988, tudo isso ainda deve permanecer. Acho que até o próprio processo associado à Lava Jato e a elegibilidade ou não de Lula ainda terá uma série de outros desdobramentos. Como o doutor Pedro Paulo perfeitamente colocou, o próprio Supremo ainda vai julgar uma série de recursos, depois o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a primeira instância lá no Distrito Federal vai apreciar uma série de processos, tem a ação do sítio de Itajubá ainda tramitando, salvo engano, lá na Justiça de São Paulo e pode subir para o TRF Terceira Região, e assim sucessivamente. Só esse caso específico, que eu diria é um grão de areia na profunda instabilidade institucional brasileira, ainda vai semear uma série de turbulências e, portanto, não se encontra definitivamente resolvido. Eu acho que o processo eleitoral de 2022 vai ser muito mais instável, tenso e susceptível a não reconhecimento do resultado por candidaturas eventualmente não contempladas ou não eleitas do que quaisquer outros na história do país. Então, eu não acredito que a crise esteja próxima do fim, né? A solidez das nossas instituições ainda vai demandar uma série de episódios, eventos, acordos e processos antes que se restabeleça plenamente. Pedro Paulo, e a normalidade jurídica retoma? Cileide, eu vou aqui usar só um título do artigo da Eliane Cantanhede hoje. Faquinho bagunça o coreto. E é isso aí mesmo, bagunçou o coreto. Estabilidade política no Brasil, depois disso aí, acho que vai demorar um pouquinho. Bom, pelo menos agora o camisa 10 de um dos dois lados voltou para o campo. Antes só tinha um time jogando e o outro estava sem o camisa 10. Voltou. Agora, como é que os dois times vão fazer, eu não sei. Agora, a polarização, imagino eu, vai ficar ainda mais dura,
Eu não sei como é que a Globo vai fazer com a dupla de pré-candidatos dela, que são o Luciano Huck e o Moro, né, que era a dupla que a Globo quer que seja a candidata a presidente ano que vem. Não sei como é que vai fazer, porque uma terceira via eu acho difícil. Ela não quer o Bolsonaro, mas acho que não quer o Lula também. Mas essa terceira via, não sei como é que vai acontecer, mas essa estabilidade política vai demorar para acontecer. E aqui, Cileide, já me encaminho para o final. Eu estou vendo aí que nós já estamos nos encaminhando para o final. Quem sou eu? Não sou eu que cuido do programa. Mas você perguntou, bom, mas por que o Supremo não decidiu isso antes? E aí eu achei aqui, trouxe uma frase do Chico Xavier muito interessante. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Eu acho que é isso. O Supremo errou lá atrás e está tentando consertar agora. Mas veja só, o Fachin, quando toma essa decisão, posso estar fazendo a maior injustiça do mundo, mas eu não acho que ele quer consertar o erro dele lá atrás, não. Ele está tentando evitar um mal maior, que é anular a Lava Jato como um todo. Então ele não fez isso para beneficiar o Lula, não. Fez para continuar beneficiando a Lava Jato. Rubens. É isso, Pedro Paulo de Medeiros, advogado criminalista, o cientista político Frank Tavares, os dois aí em diferentes aspectos, mas também em um debate, nos ajudando a entender esse momento aí jurídico, político do país, depois da decisão do ministro Luiz Edson Fachin de anular as condenações na 13ª Vara Federal lá de Curitiba contra o ex-presidente Lula. Vários aspectos analisados e essa conversa está lá no nosso portal, daqui a pouco estará na íntegra no nosso portal. Frank Tavares, obrigado pela disponibilidade aqui, bom dia, bom trabalho, Frank. Muitíssimo obrigado, é sempre uma honra e hoje eu ainda pude aprender bastante com a sabedoria do Dr. Pedro Paulo. Muito obrigado, Dr. Pedro Paulo, muito obrigado aos ouvintes, sempre à disposição. Eu vi pela expressão facial a modéstia do Pedro Paulo de Medeiros. Obrigado, Pepe, bom dia. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, bom dia a todos. E é uma honra, doutor Frank, poder ouvir aqui um pouco de ciência política. Eu fico aqui só no meio dos livros, artigo, Constituição, mas é bom entender os outros aspectos que também nos movem e nos limitam. Eu que fico honrado de poder participar da mesa toda minha, doutor. Com você. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa semana a todos. Um abraço aos ouvintes da nossa Rádio Sagres. Muito obrigado pelo convite. Ok. Você também é ótima, viu, Cileide? Não, já que é pra rasgar seda, né? Os dois se elogiando. A Cileide ela é de ler, ela é um concurso. Se eu ficar elogiando ela toda vez, ela vai falar, ai, Pepe, tá bom. A Cileide comanda todos nós, ela nos ensina sempre. Mas quantas vezes eu falo, Cileide, isso aqui, o que eu faço na minha vida política aqui, quando eu mexia com política de OAB? Cileide sabe tudo. Não sei nada, eu aprendo todos os farol ético e técnico do jornalismo goiano. É isso. É isso. Eu que aproveitei aqui dos dois professores nessa tá bom, viu, Cileide, viu? Muito bem. Sei, com cedilha. Seda rasgada, sei com cedilha. Seda rasgada, obrigado, Frank Tavares, cientista político, advogado Pedro Paulo Medeiros. Eu e Cileide Alves voltamos daqui a pouco com destaques da política no Sagres Sinal Aberto. Os destaques aqui, portanto, deste debate, das duas entrevistas, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.